Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que a informação trazida primeiramente por Chico Garcia de que Renato Portaluppi tem possibilidade de parar no Cruzeiro para 2025 caiu como uma bomba e explodiu em Belo Horizonte, talvez até mais do que aqui em Porto Alegre. E agora eu quero te passar várias informações das últimas horas, inclusive de incômodos em BH, mas até em Porto Alegre, de tudo que a partir de agora está rolando de uma possibilidade do Renato não renovar e ir para Minas Gerais na próxima temporada. Bom, a primeira questão é, a notícia caiu como uma bomba lá, mas ela é viável, tá? Fernando Seabra é o técnico atualmente do Cruzeiro, mas ele é muito contestado. O Pedrinho BH chegou, montou um super elenco, contratou 200 milhões de reais nesta janela de transferências agora, trouxe, cara, de Cássio, Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge e tudo mais. Montou um time para subir o degrau do Cruzeiro. Só que eles resolveram dar um voto de confiança para o Seabra, que era um técnico da era do Ronaldo Nazário. Só que o Seabra é muito contestado. E ele tem contrato até mais longo, parece que é dezembro de 2025, mas todo mundo já sabe, meio que já entendeu que, cara, ele ficou distante, o trabalho que ele faz por elenco do Cruzeiro de expressão de um nome maior. O Pedrinho, que é o dono da SAF, que é o cara dos supermercados BH, recentemente teve um desgaste quando deixou nítido num áudio vazado que ele interfere na escalação e que esse técnico, né, não faz as vontades do dono. E aí tem um outro detalhe. Além disso tudo, o próprio Pedrinho seria um fã, ou é um fã incondicional do trabalho do Renato. Nem ele, do BH, tampouco o próprio Paulo Pelaipe, nem o Alexandre Matos, os dois caras do futebol deles, trabalharam com o Renato. Mas o Pedrinho lembra do Renato na época de jogador, que em 92 parou lá, fez 18 jogos, marcou 18 gols. O Renato foi muito bem no Cruzeiro, tanto que depois foi contratado pelo Galo e não repetiu o sucesso. Mas foi campeão mineiro de uma Supercopa. No jogo dessa Supercopa, inclusive, o Cruzeiro goleou e ele fez 5 gols numa partida. Por isso até que a média é muito boa, mas 18 gols em 18 partidas não é algo absolutamente maravilhoso, é muito bom, embora o tempo seja curto. E aí ficou na memória do cara e ele quer sim o nome do técnico Renato Portaluppi. Só que aí que tá, eu fui conversar com alguns repórteres de Minas Gerais e fui descobrindo algumas coisas. Por exemplo, o Cruzeiro já não nega que tem possibilidade, que estão falando, e a gente inclusive falando que a possibilidade é tão real que já estariam até meio que começando um encaminhamento, começando uma situação de que, olha, tem chance, tem possibilidade e tudo mais. Outra, Jorge Nicola, repórter que é super bem informado, não preciso apresentar o Nicola aqui, e que tem um bom contato e sei que é um cara que tem ótimas fontes, tem a informação de que o empresário do Renato, o Gauchinho, foi o cara que ofereceu o nome para a diretoria do Cruzeiro há cerca de 30 dias e que há pelo menos um mês essas conversas já estão acontecendo. E presta atenção no detalhe. A informação que o Nicola tem é que não foi, o Cruzeiro quer esse nome e disse agora é o Renato, eu vou com tudo para ele. Não, foi ao contrário. O Cruzeiro tá lá com o seu técnico que sabe que não tem mais a grandeza ou o tamanho do seu elenco, quer um outro, o empresário do Renato ficou sabendo e foi lá e ofereceu. É um movimento que partiu via Renato para o clube. A outra, eu já tenho de repórteres bem informados que estão tendo contato com a diretoria do Cruzeiro, que estão passando que Alexandre Matos está indignado com o vazamento e dizendo internamente que esse vazamento agora, neste momento, só tumultua as coisas. Ou seja, o Matos não está dizendo que absurdo, é uma mentira, nós nunca falamos. Não, ele está preocupado porque o Renato deve cumprir o seu contrato com o Grêmio até dezembro e o Seabra também precisa terminar o ano com o Cruzeiro. Eles querem o Renato para 2025, para quando for dar o passo mais adiante. E isso tudo está compondo esta situação. Bom, eu vou falar também aqui do Rio Grande do Sul, das coisas que nós temos. Se tu abrir o site da Rádio Gaúcha, tem duas situações completamente distintas. O Gabardo, que todo mundo sabe, entrevistou o Renato há pouco, tem contato com o Renato, não é novidade para ninguém, ele tem possibilidades de entrevistar o Renato e é um dos grandes, tantos méritos que o Gabardo tem na sua carreira. Ele fez uma matéria dizendo que o Renato está sendo procurado sim por clubes, como já tinha sido falado na entrevista, citou que um deles era o Corinthians e tudo mais, mas que a versão do Renato é que ele não vai tratar sobre negociação até dezembro e que até dezembro o seu futuro está indefinido. E esta é a versão que vaza do Renato. Só que assim, o Grêmio, eu posso garantir para vocês, tá vendo e acompanhando as situações e até de alguma maneira
incomodado com vazamentos. A informação que nós estamos recebendo é o seguinte: o Grêmio está tentando entender o porquê Renato está vazando coisas, como ele vazou explicitamente na entrevista que tinha procura de 2 clubes brasileiros agora nesse meio do ano e mais um terceiro clube brasileiro para 2025. O Grêmio está tentando entender isso e de alguma maneira está incomodado para tentar saber por que o Renato faz isso agora. Mais do que isso, o Grêmio quer entender qual é o movimento. Se é o movimento do Renato dizendo o seguinte: olha, eu tenho mercado, hein? Se vocês não começarem a me valorizar e tal, eu vou para outro lugar. Então tratem de começar a falar que querem ficar comigo, que querem a renovação. Ou se o Renato está preparando o caminho para uma saída. Porque afinal de contas, todo mundo está vendo que, né, tem uma rejeição muito grande, tal qual nunca existiu no nome do Renato, e que talvez o Renato tenha visto isso e começou já a pavimentar o seu caminho, trabalhando o seu nome em outros centros e dizendo: beleza, não me querem aqui, mas eu tenho mercado, vou sair ao natural da situação. O Grêmio está tentando entender os movimentos e está incomodado com tudo que está acontecendo, porque obviamente é ruim para o Cruzeiro, é ruim para o Grêmio também, porque seu técnico pode não estar mais aqui. Só que aqui vem um grande finale. Acaba de sair uma coluna do Pedro Ernesto na 0 Hora, em que o Pedro Ernesto fala com todas as letras que o Grêmio não pretende renovar o contrato do Renato, que ele fica para terminar o Campeonato Brasileiro, mas que não fica para 2025, que a direção não quer. Vamos combinar, ele diz, Pedro Ernesto, que isso vem de pessoas próximas à direção, que vem via direção do Grêmio esta informação. E aí, me permitam, não vou aqui fazer maiores considerações, mas isso é bem comum no futebol. O Renato vaza de lá, a direção vaza de cá. Como se fosse um contra-ataque da diretoria gremista, como quem diz: eu também posso começar a vazar, que não vou ficar contigo, e aí usa a imprensa para isso. Velho, explodiu, né? Explodiu toda a situação. A primeira informação do Chico desencadeou um monte de situações que a gente vai ouvindo no bastidor e que vários outros colegas também vão falando no bastidor. Olha, parabéns, porque é nitroglicerina pura em plena data FIFA, que não tem jogo que o Renato tá no Rio de Janeiro, os caras estão de folga até quinta-feira à tarde. Parabéns. Olha só, tu já pagou teu IPVA? Se tu não pagou, a Zapay vai te ajudar. Zapay é um aplicativo grátis para tu ter no teu celular e pela placa do teu veículo, tu pode saber tudo que tu tá devendo pro Detran. Lá na Zapay tu pode pagar em 12 vezes no cartão, qualquer que seja o débito. Paga em 12 vezes no cartão e não te apavora quando tiver uma blitz por aí. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto também. Então, aqui na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link da Zapay. Pode ir lá, é seguro, é garantido, os caras são ponta firmes mesmo e são corretos e vão te ajudar. Eles pagam a prestação para ti e parcelam a dívida em 12 vezes para ti no cartão de crédito via Zapay, e PVA, licenciamento, multa, tudo, tu vai ficar tranquilo. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.